Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre os assistidos do mês de maio. E o mês de maio foi um mês que eu tentei assistir algumas coisinhas de ficção científica, né? Tentei ler um pouco de ficção científica, assistir um pouco de ficção científica. Então, vamos ter algumas indicações assim aqui, mas eu também assisti o meu Estúdio Ghibli, eu também assisti o meu documentário, então não tem só ficção científica, tá, gente? Então, começando pelos filmes, eu assisti Electric State, que é um sci-fi que foi lançado pela Netflix esse ano. A Netflix, inclusive, fez uma campanha de lançamento gigantesca, né? Com a Millie Bob Brown e com Jesus, eu esqueci. O Guardião das Galáxias, Chris Pratt. É um filme bem legalzinho, assim, eu achei bem divertido. É um mundo em que robôs, eles evoluíram a partir de um tipo de robô específico, então vocês vão achar engraçado, os robôs são cabeçudos, sabe? São, assim, diferentes, então evoluiu a partir de um tipo de robô mais antigo, digamos assim, e continuou sua evolução e chegou no momento que teve ali uma guerra entre humanos e robôs. E os robôs acabaram perdendo, mas porque os humanos aprenderam a usar uma espécie de uma espécie de exoesqueleto, digamos assim, não era bem um exoesqueleto, porque eu até esqueci, um androide mesmo. Os humanos começaram a usar androides, né, que eles comandavam contra esses robôs. E aí que a gente já tem esse universo, assim, que estar perto de um robô, ter um robô, é uma coisa muito errada, né, contra a lei. E nós temos ali a nossa personagem que é órfã e que também perdeu o irmão, que era a pessoa que ela tinha mais próxima ali, e ela recebe uma visita de um robô dizendo que é o irmão dela. Então, assim, a partir daí, ela vai em busca do irmão e vai conhecer o Chris Pratt, que também é um cara meio fora da lei, porque ele tem um robô, uma amizade com um robô. E a gente vai ver ali toda a luta dela para entender o que está acontecendo com esse irmão. E a gente vai perceber que, bom, geralmente os humanos podem ser bem piores que as máquinas, né? Nesse caso aí, você não vai ficar com medo da revolução dos robôs, não. Você vai ficar com medo do ser humano mesmo. Eu achei legal, tá? Achei que vale a pena. Eu vi umas críticas muito sem noção pra esse filme. Eu achei bem legalzinho. Depois eu assisti Belas Criaturas, que é um filme de 2022, tá? Em que a gente vai ter ali come to the age, né? Um filme de desenvolvimento, mostrando o desenvolvimento das pessoas, um tanto quanto diferente, né? Já que a gente tem uma personagem que ela, como eu posso dizer, um cientista pegou e meio que remontou ela, tá? E aí ela tem um corpo de adulta com um cérebro de um bebê. Então a gente vai ver essa mulher descobrindo o mundo e descobrindo assim coisas bem falaciosas que a gente tem ali do mundo, né? Ela tem uma visão até inocente, só que ela vai descobrindo as coisas e tentando entender, mas não, por que, que isso não pode? Não, por que, que o comportamento, se comportar dessa forma não é certo para uma mulher? Tem ali uma pegadinha feminista? Tem uma pegadinha feminista. Só que, gente, o que, que me incomoda um pouco? Quando você pega esse. Eu gostei muito do filme, tá? Muito mesmo. Mas quando você pega esse discurso aí de liberdade, de ser uma mulher livre, da sexualização. Então, assim, eu acho que o filme foi muito sexualizado. Precisa? Eu acho que não. Poderia ter ali menções, sim, a liberdade nessa parte sexual? Poderia, mas eu acho que é demais. Tem muitas cenas de nudez, né, dessa mulher, tem muita coisa assim. Então eu acho que até quando vem uma crítica que eu acho pertinente e bem interessante, eu acho que acaba às vezes pecando ali na hipersexualidade. Infelizmente, é o ponto que eu acho negativo desse filme. De resto, achei um filme muito legal. Tem uma pegada de steampunk, sabe? Tipo, os cenários são futuristas num passado. É um passado futurista. Meio Frankenstein mesmo, sabe? Um passado futurista, assim. Os cenários são, nossa, eu acho ótimo. Eu acho que eles souberam usar a sacada de luz e de usar cor ou não usar cor. Tem uns momentos ali, o filme começa todo preto e branco. E quando entra cor, faz totalmente sentido. Em alguns momentos as cores são usadas para demonstrar coisas dentro do filme. Eu achei o filme muito, muito bom. Realmente, só esse ponto que eu acho que não precisava ser tão hipersexualizado, né? Mas fazer o quê? Inclusive, né, um diretor de homem. Ah, eu esqueci de falar, né, gente? O Electric State está disponível na Netflix e esse está disponível na Disney Plus. Então, vai lá assistir que vale a pena. Depois eu assisti Meu Amigo Totoro, fomos ali pro nosso Estúdio Ghibli, que vocês sabem que eu tô reassistindo os filmes que eu já tinha assistido do Estúdio Ghibli e vai chegar num ponto que eu vou começar a assistir novos, mas
Meu Amigo Totoro é um filme que eu reassisti. E ele é muito fofo. E ele, de todos os filmes que a gente assistiu até agora, né? Esse também é do Hayao Miyazaki, é do Estúdio Ghibli. Esse é o que eu considero mais infantil, né? Que tem aquela pegada realmente de sonho, uma pegada meio Alice no País das Maravilhas, com coisas acontecendo, coisas absurdas acontecendo e a gente só aceitando, né? Porque faz parte ali de todo o contexto. E apesar dele parecer, ele é mais infantil, e apesar dele poder parecer muito infantil num primeiro momento, ele traz muitas reflexões, né? Nós temos as meninas ali vivendo um momento muito difícil, em que a mãe delas, né, tá no hospital, e elas vão mudar para o interior para ficar mais próximo dessa mãe, mais fácil. Então e o lúdico ali vem para ajudar elas a lidar com tudo aquilo, inclusive trazendo, né, a imagem do Totoro. Ah, meu Totoro, onde tá? Aqui o Totorinho, que vocês veem nos vídeos do Estúdio Ghibli. Então o Totoro vem ali como essa figura mística a ajudar essas meninas. E, gente, uma coisa que eu gosto de salientar sempre nesse filme é como o pai dessas crianças é incrível. Então, vamos exaltar pais que se comportam da forma que o pai das menininhas aqui do Meu Amigo Totoro se comporta. Isso foi a Arya, tá? Se vocês escutarem esse barulho, foi a Arya. Depois eu assisti Queda Livre, A Tragédia do Caso Boeing, que é um documentário, né? Só podia voltar aqui um documentáriozinho. E ele vai contar não sei se vocês se recordam quando os aviões da Boeing, eles, tipo, caíram do nada, sabe? Tipo, tava voando e caiu. E, assim, teve, se eu não me engano, foi mais de 190 mortos no primeiro avião que caiu na Indonésia, depois mais de 170 mortos no avião que caiu no Quênia. E quando a gente assistiu o documentário e a gente entende o porquê que isso aconteceu, que foi simplesmente questão financeira, questão de tentar redominar o mercado que eles vinham perdendo espaço para a Airbus. E a gente vê que, em detrimento de qualquer coisa, em detrimento da segurança das pessoas, o que mais contou ali foi a questão financeira, dá um certo ódio muito grande no coração. E o começo do filme, quando a esposa do piloto da Indonésia, ela fala, dá mais raiva ainda, porque tentaram colocar a culpa nele e um preconceito gigante, né? Quando eles falaram que se fossem pilotos norte-americanos isso não teria acontecido. Ah, estadunidenses, né? E seu ego inflamado. Vale muito a pena assistir esse documentário. Ele está disponível na Netflix. Agora vamos para as séries que eu assisti. Gente, eu estou na fase Daniela louca das séries policiais. Então eu continuo assistindo Law and Order, que eu comecei, né, já em abril, mas eu assisti o que tinha disponível na Netflix. Então o que tinha disponível na Netflix? Eu tinha assistido a temporada 6 e 7. Aí pulou a 8, não me pergunte por que não tinha disponível a 8. Mas tinha disponível da 9 até a 11ª temporada. Dá um total aí de 65 episódios. Sim, gente, eu assisti 65 episódios. Como? Como? Não sei. Sei sim, gente, porque esse é o tipo de série que eu assisto escovando os dentes, fazendo comida, andando pela casa. Então eu assisto muita coisa no celular, tá? Então, enquanto eu tô indo, descendo o elevador para pegar o carro, subindo o elevador para subir do carro. Quando eu tô viciada, gente. É realmente a qualquer segundo que eu tenho. E é isso que aconteceu. Eu não parei um minuto. Falei, não, vou parar agora para assistir Law and Order. Não. Inclusive, eu punha na hora que eu ia deitar para dormir, dormia no meio do episódio, voltava depois no outro dia, ali no meio onde eu tinha parado e continuava. E é assim que eu fiz e estou fazendo com a outra série policial que eu tô assistindo, que eu converso com vocês no mês que vem. Mentira! Eu já tinha que ter colocado ela aqui nos de maio, porque eu comecei em maio. Mas eu vou deixar pra falar dela com vocês em junho, tá bom? Combinado? Combinado. Então vamos lá. Então, Law and Order, eu já tinha falado para vocês em abril, é uma série muito, muito boa que fala, que acompanha ali um grupo especial que trata de casos especiais dentro da polícia de Nova York. Casos especiais que seriam, então, cuidando de por casos que envolvam crianças ou que envolvam violência sexual. Não sei se eu posso ficar falando isso, né? As pessoas sempre boicotam essa palavra, então eu vou falar assim, violência. Vocês já vão saber o que é. Pode ser? Então tá bom. Enfim, é muito bom. A gente acompanha ali, ela realmente é episódica, então você não precisa, por isso que pular as temporadas faz a menor diferença, quiser pular episódio faz a menor diferença, quiser assistir um episódio específico faz a menor diferença. Ela é realmente episódica, mais do que as outras que são consideradas episódicas, que geralmente tem uma história por trás, acompanha ali. Aqui não. Aqui você pode só assistir
E é muito boa, eu gosto muito de ver os casos, e essa foi uma das séries que eu comecei a assistir por causa de vídeos curtinhos nas redes sociais. Depois eu assisti Eternauta, que é uma série de ficção científica que está disponível na Netflix. É uma série argentina que, mano, que série boa, tá? Que boa estrutura, produção, porque vocês sabem que fazer ficção científica não é fácil. E aqui nesse caso, a gente tem uma Buenos Aires que do nada, no meio do verão, começa a nevar. E esta neve, todo mundo que entra em contato com ela morre. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe de onde vem. Tem um grupo de amigos ali, umas pessoas até mais velhas, que estão jogando seu baralhinho quando o seu truco tá na área de pôquer, porque nós aqui somos latino-americanos, então eles estão jogando truco. Estão ali jogando truco quando começa isso, e aí das pessoas que estão ali é pai, e ele sai em busca, né, dá um jeito de se proteger para ir em busca da filha dele, porque ele tá com muito medo de que simplesmente ela saia na rua e morra, porque não sabe que tá acontecendo isso com a neve, né? E aí começa toda uma história, gente. Aí você vai ver o que? O ser humano, quando acontece a tragédia, volta a ser animal mesmo, né? E a gente vai ter vários exemplos disso. Eu lembrei de um livro que eu li de ficção científica, que é o Cyberstorm, né? Nesse ponto que na hora que o ser humano começa as coisas ali, a gente vê quem que é de verdade as pessoas. Vale muito a pena, achei muito legal. Achei que acabou, gente. Acabou num gancho, num negócio para a segunda temporada. Eu quero entender, né? O que está acontecendo. Porque o bagulho ali tá louco, bem complexo. Então começou com a neve caindo e vocês vão ver onde vai chegar. Depois eu assisti Acolyte, que é uma série da Disney Plus de Star Wars, né? Eu comecei a assistir as coisas de Star Wars em ordem cronológica, que é um negócio que eu quero fazer isso há muito tempo. Eu já assisti, com os filmes eu já fiz isso, já assisti ordem de lançamento, ordem cronológica. Agora eu quero assistir, incorporar as séries e as séries animadas para fazer isso. Então, a Acolyte seria a série mais antiga cronologicamente, se passa na República Velha. E eu achei a série muito legal, tá, gente? Muito legal mesmo. A gente tem ali duas personagens que são irmãs gêmeas, e aí elas vão ter uma dicotomia ali, de uma meio que pro lado bom e a outra ir pro lado negro da força. Só que aí a gente vai entender que nem tudo é o que parece, que nem sempre os Jedi estão tomando as melhores ações na vida. Eu achei bem interessante, acabou de um jeito bem interessante e fiquei bem chateada de saber que a série foi cancelada. Inclusive, eu falei isso na minha publicação, né, que eu gostei muito, não entendi, a série teve bastante audiência, foi a segunda com maior audiência da Disney do ano passado, e mesmo assim ela foi cancelada. E algumas pessoas falam que ela foi muito criticada por aquelas pessoas que defendem o tal do isso aí tá defendendo a cultura woke. Eu não vou nem falar dessas pessoas, porque ó, me estressa, me cansa, e nem vou falar os nomes certos de dar para essas pessoas. Inclusive, no Instagram não, foi tranquilo, acho que meu Instagram, o Instagram ele acaba ficando mais numa bolha do que o TikTok, né? Agora lá no TikTok, apareceu duas pessoas lá para falar quem gosta. Foi duas, tá, gente? Que eu sou desse tamanho. Desse tamanho. Não vou mentir pra vocês que apareceu 50 mil pessoas falando. Não, foi duas. Mas falando que quem gosta de Star Wars de verdade detestou essa série. Essa série não presta. Não vale o seu tempo. Gente, questão de opinião é questão de opinião. Mas a gente sabe por que as pessoas estavam falando isso. Infelizmente, né? Então, o que é a tal da cultura woke da série? As protagonistas são negras. Um dos protagonistas era asiático. Tinha lá um personagem que não era declaradamente, pelo menos para mim não foi, mas dava-se a entender que era LGBTQIA+, então já viram, né? Já viram. Uma pena, uma pena. Eu mesmo gostaria muito de saber a continuidade dessa história. Sei lá, o Netflix tem um jeito de se lançar. Netflix não, Disney. Tem um jeito de se lançar o resto dessa história mais barato, para quem gostou? Sei lá, mesmo que você me lance um livro. Eu vou lá ler para poder saber o que aconteceu com as irmãs, que eu queria saber. Depois eu assisti uma série animada, bem rapidinha também, de Star Wars, que é a História dos Jedi, que é uma série animada de 2022. Tem 6 episódios ali, em torno de 16 minutos, e tem 2 personagens principais, ela é antológica, então, assim, vai contar histórias independentes uma das outras, mas os 2 personagens que mais aparecem ali é o Conde Dooku e a Ahsoka Tano. Gostei bastante, porque assim, a Ahsoka Tano é uma personagem que eu gosto muito de Star Wars, uma das minhas personagens preferidas. Achei que vale a pena, é rapidão, cara, 16 minutos cada episódio. Se você gosta de Star Wars, pode ir lá e dar uma chance que vocês vão gostar. E por último, eu assisti mais um documentário, que é um documentário em 3 episódios, chamado Caso Arquivado, os Arquivos Chilenol. E juro, gente, esse aqui me intrigou de uma tal maneira.
Ainda não deu tempo, mas quero eu pesquisar mais sobre o assunto e tô pensando seriamente em trazer um vídeo mais longo para vocês sobre esse assunto, talvez aqui pro canal, não sei. Esse vídeo não tá nem roteirizado, então esse eu não vou prometer. Mas é o caso de envenenamento do Tilenol. Cara, que me intriga, porque aconteceu, né, eu até nem anotei ali, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui anotado, quando foi exatamente que aconteceu, foi em 82, o primeiro caso. E o que me intriga é que volta a acontecer, e o que mais me intriga é Johnson & Johnson. Como vocês não perderam essa marca? Cara, a marca Tilenol é forte até hoje. A galera morreu porque o Tilenol estava envenenado. Morreu. Até hoje não tem uma resposta muito clara de quem cometeu esse envenenamento. Um cara foi processado, mas não exatamente pelo envenenamento, né? Mas sim por ele ter tentado se aproveitar. Algumas pessoas acreditam que é ele, mas assim, sei lá. Pela entrevista que eu vi, não me parece. Não me parece. Gente, intrigante. Um caso intrigante. Mas o que mais me intriga é como a Johnson Johnson não foi absurdamente afetada por isso. Tá, eu sei que ela foi afetada, mas assim, eu acho que para derrubar a Janssen, né, que é o lado farmacêutico da Johnson Johnson, talvez precisasse de um pouco mais. Mas a marca Tilenol continua fortíssima até hoje, depois disso. Cara, é intrigante, intrigante demais. Eu nem vou falar muito mais sobre isso aqui, porque eu quero trazer um pouco mais sobre isso para vocês num futuro. Se Deus quiser, vou conseguir roteirizar alguma coisa para vocês e trazer. Mas vale a pena, viu? Vai lá assistir o negócio. Eu sou farmacêutica, gente, sou farmacêutica, talvez por isso vocês tenham visto o quanto eu fiquei intrigada com o negócio. Vale demais a pena. E foi tudo isso aí que eu assisti, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram alguma dessas coisas, me deixa aqui no comentário. Gente, sabe o que você podia fazer? Regar a plantinha. Rega a plantinha, deixa um comentário aí qualquer, entendeu? Regando a plantinha. Pode até colocar, ó, regando a plantinha. Eu vou gostar. Pra ajudar, gente, o YouTube a entender que esse canal tem alguma relevância. Alguma, gente, que a gente é um micro. Ajuda a Dani, tá bom? Ai, me siga nas redes sociais, não esquece. Me segue. E, gente, não só me siga. Interaja com os conteúdos. Faz alguma coisa para eu também os algoritmos entender que vocês gostam de mim. Um monte de gente vem pessoalmente e fala assim, ah, eu acho tão legal os seus vídeos. Mas não vai lá, não dá uma curtida, não dá um comentário. Aí nem até para de ver meus vídeos. Teve uma vez uma pessoa que trabalhava comigo que falou assim pra mim, ai, você não tá mais fazendo vídeo? Eu falei, todo dia. Aí a pessoa assim, ai, que eu não vejo mais. Eu falei, então, algoritmo, você tem que fazer alguma coisa para mostrar pro algoritmo que você gosta, gente. Então, ajuda a Dani com isso também. Bom, gente, depois de chorar tanto, só me resta dar tchau. Tchau, gente. Beijo, até a próxima.